Bom, continuando aqui. Então nós temos criado agora um template, né? O index, que é o nosso template. Criamos aqui alguns JS, né? Alguns controllers e algumas views. E o app ficou sendo o nosso programa, nosso arquivo só para definir o módulo principal. Tá bom? Então nós inserimos aqui o esquema de rotas, né? A dependência do arquivo de rota, né? Do JS. Fizemos o import, né? Das rotas, mas ainda não fizemos a injeção de dependência desse mecanismo. Lá no Java, vocês lembram que a gente fazia assim, import alguma coisa, lá no pacote, em cima? Mas você fez o import, não quer dizer que você já usou. Quando você começa a declarar objetos, né, aí você usa. A mesma coisa aqui, a gente só fez a importação, não quer dizer que nós já estamos usando. Tá? Primeiro essa importação, depois nós vamos começar a usar. Tá? Então se você observar aqui no inspetor de elementos, ele já está carregado, né? Se você ver aqui no network, olá, eu sou um template, network, e aqui nós já temos, no network, nós já temos, fechamos aqui o console, nós já temos aqui o app, o Angular e o Angular Road, tá vendo? Tá ali. Então, se você clicar aqui, ele já realmente carregou a função que vai fazer todo o uso, todo o gerenciamento de rotas para nós, tá? Do Angular está aqui e do Hot está aqui. Controlador de rotas, beleza? E também já temos o nosso cliente controller aqui carregado, embora a gente não esteja usando ele ainda, tá? Nós temos que inserir também nesse template todos os outros controllers, o cliente controller, cidade controller, estado controller, já tudo prontinho, o template carrega tudo, todo esse JavaScript, tá? Então se você quiser já deixar pronto, deixar esse carregamento pronto, né, já podemos colocar aqui, porque posteriormente você vai ter que implementar o CRUD desses outros, então seria assim, cliente controller, seria cidade controller e seria também o estado controller. Carregando a tela, olha só, cliente. Perceba que não temos nenhum com 404, todos estão com 200. Ó. Todos estão com 200, isso quer dizer que deu certo, tá? O carregamento de todos esses arquivinhos. Beleza? Mas nós não carregamos mais a parte HTML. Então vamos configurar o nosso mecanismo de rota para poder começar a carregar os trechos de página HTML. Primeiro, isso aqui é outra coisa. Primeiro, vamos abrir aqui o nosso arquivo app.js e vamos inserir nele uma dependência. Tá vendo aqui, ó? A primeira dependência que nós vamos inserir esse par de colchetes, quando nós declaramos o módulo, ele é exatamente para isso. Para você dizer assim, bom, eu quero que o Angular injete uma dependência para mim nesse módulo, que é o ng-root. Vamos colocar entre apóstrofo aqui, ou aspas, né? ng-root. No padrão camel case. ng-root. Beleza? Como que eu sei disso? Eu não adivinhei não, eu olhei aqui, ó, ng-root, ele falou. Você vem aqui na sua aplicação, cadê? Aqui, ó, ele veio aqui e falou, coloca ng-root como dependência dentro do conceito. Tá bom, coloquei. Beleza? Uma vez que nós fizemos isso, carregamos o JS e carregamos o ng-root aqui dentro do módulo, já estamos prontos para usar. Prontinho para usar. Tá? Como usar ele? Aí vai mostrando aqui as características certinho, né? Eu vou pegar um exemplo aqui dele. Então nós vamos aqui, vamos olhar aqui um exemplo de aplicação do ng-root. Vamos aqui na minha Develop, tutorial, tá vendo? Ele tem um exemplo aqui bem bacana no próprio site que ele utiliza para fazer um aplicativo de exemplo, tá? Listagem de produtos, etc. Vamos ver aqui na parte de routing, tá vendo? Routing, só para a gente dar uma olhadinha ali, tá? Aqui nessa parte de routing ele mostra alguns exemplos, ó, de como que ele utiliza e mostra exatamente como que a coisa vai acontecer internamente. Tá vendo? Os nossos templates, como eu mostrei para vocês, né? E aqui o model e aqui o view. Olha só como que ele faz. Nós temos a telinha, tá ligado com os seus escopos, e cada um vai ser gerenciado, cada trecho de página vai ser gerenciado por um escopo particular, por um controle particular. Tá? Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Aqui nós também temos aqui no site, se você digitar aqui road, nós temos aqui a opção road, tá vendo?
Vamos clicar nele, ele vai mostrar um exemplo bem bacana de aplicação do que eu quero mostrar para vocês. Tá? Inclusive tem até o exemplo aqui, o código prontinho, né, de como que nós devemos trabalhar. Tá? Por exemplo, aqui no exemplo que ele deu, que a gente vai usar como referência para o nosso, tá? Ele mostra assim, ó, por exemplo, você tem aqui uma tela, isso aqui ó, que está aqui embaixo, tá vendo? É o nosso index, com várias opções de menu. Isso aqui é o resultado já. Pensa nesse retângulo aqui como sendo o nosso index, nosso template principal. Tá? Eu vou escolher uma dessas opções. Então eu clico nessas opções, ó, mob, clico nessas opções, perceba que eu estou trocando de página, eu estou navegando. Ó, tá? E aqui ele está mostrando alguns parâmetros que estão sendo processados enquanto eu vou navegando. Ou seja, se eu só chamar essa página, ele está mostrando, ó, quando eu cliquei nesse link, o que eu invoquei, o caminho que eu invoquei, esse location.path, eu invoquei essa requisição. Ah, e qual foi o arquivo template URL que foi carregado? Ah, o book.html. Ah, quando eu cliquei nesse outro, ó, esse foi o modelo de requisição. Perceba que já tem parâmetro. Ah, tá. Qual foi o arquivo que foi carregado? Foi esse. Quais são os parâmetros que foram passados? Foram esse aqui, ó, internamente. Tá? Então, perceba que o esquema de navegação é muito simples. Mas nós temos que ver o quê? Qual é o index? Nesse caso aqui, por exemplo, ó, o que ele fez? Ele colocou aqui as páginas, vários HTMLs, que é o nosso cliente, é o nosso cidade, é o nosso estado. Tá? E ele criou o script dele. Esse script dele aqui é o nosso app. app.js, tá vendo? Então, como que ele fez essa configuração? Ele criou o mapeamento por meio do config. Dessa forma que ele fez a configuração das rotas. Tá? Então, nós vamos fazer exatamente como ele fez aqui, só que adaptando para a nossa realidade. Tá? Que esse é o papel nosso, olhar na referência e trazer para o nosso contexto aqui, para o nosso cenário. Tá joia? Então, a primeira coisa, o Angular, ele possui o objeto Angular.module. Perceba que nós conseguimos chamar um método config. Assim como nós conseguimos chamar um método controller para registrar um novo controller, nós também podemos invocar um método config para registrar um objeto de configuração. E vamos utilizar nesse objeto de configuração o mecanismo de rota. Então perceba o seguinte, vamos vir aqui .config, vamos abrir aqui nosso carinha aqui, appcliente.config, e aqui nós vamos fazer o quê? Registrar uma função de configuração. Vamos colocar uma function que vai representar essa configuração. Tá? Só que a configuração que eu quero fazer nesse momento é a configuração de navegação, de rota. Como eu já tenho o ngRoad injetado aqui no meu módulo principal, então basta eu fazer as configurações utilizando já esse mecanismo. Então, por exemplo, eu posso usar aqui, nesse momento, o Road Provider. Ele que vai permitir eu prover, mostrar quais são as rotas disponíveis para a navegação no cliente. Então, por exemplo, Road Provider, eu injeto esse objeto nativamente, ó, Road Provider, do próprio Angular, tá vendo? Ó? Provider, tá vendo? Não vou injetar por enquanto Location Provider, não é o caso aqui, para a gente fazer essa configuração. Tá? Primeira coisa que eu vou fazer, Road Provider. Eu vou chamar esse objeto Road Provider e configurar a primeira rota, usando o when. Olha só, então fica assim, Road Provider.when aqui. Beleza? Primeira coisa que nós vamos fazer é isso aqui, usando when. Agora, esse when quer dizer o quê? Eu passo dois parâmetros. Primeiro, a rota e a configuração da rota. Por exemplo, no primeiro parâmetro, eu vou colocar assim, ó, se nós chamarmos uma rota chamada clientes, por exemplo, barra clientes, vamos colocar assim, ó, barra clientes, o que vai acontecer? Toda vez que chamarmos o barra clientes, o que vai acontecer? Quem que vai ser invocado? Do lado de cá, eu vou passar um JSON, um objeto, um padrão JSON, não é um objeto, vamos falar disso. Vou passar um objeto, perdão, informando, esse objeto, informando qual vai ser o trecho de código e qual vai ser o controle daquele trecho de código que vai ser carregado dentro do template. Por exemplo, quem que eu quero que seja carregado ali dentro? Nós criamos uma pastinha chamada view, não criamos? Então eu coloco ali template URL, primeira coisa, template URL, dois pontos. Como vai chamar esse carinha aqui? Template URL, book HTML, no nosso caso é o quê? É o quê? View barra cliente.html. Esse é o nosso caso aqui. Ó. E depois disso, qual vai ser o controlador? Qual vai ser o controlador desse template?
Qual vai ser o controlador dele? Como chama o controlador? Eu ponho um arquivo aqui ou não? Não, aqui eu ponho aquele objeto controlador, aquela chave que nós registramos no nosso app. Perceba que aqui, ó, cada controlador, ó, perceba aqui, ó, cliente controller. Qual é o nome do controlador dele? Ó? Cliente controller. Essa é a chave que eu registrei ele dentro do meu app. Então, para poder recuperar ele, eu utilizo o mesmo nome que eu inseri lá. Só acompanha. Então, perceba que eu coloquei. Quando o usuário digitar isso daqui, eu vou passar um objeto JavaScript aqui, configurando qual vai ser o trecho de página que eu quero carregar, qual vai ser o trecho de página que eu quero carregar e qual vai ser o controller que vai controlar esse trecho de página. Qual vai ser o controle que vai gerenciar ela. Tá? Então, assim, eu vou fazendo vários mapeamentos. Tá? Se fosse, por exemplo, cidade, como que seria? Cidade, como que seria? Eu poderia concatenar o em na frente, olha só, mesma coisa. Eu poderia vir aqui, eu vou colocar um enter aqui, ó, só para ficar mais uma quebra de espaço aqui. Ponto .en. Aí. Mesma coisa, se fosse cidade, olha só, seria o quê? Por exemplo, cidades. Mesma coisa, ó, vírgula, aí eu passaria um objeto que vai configurar template URL. Tá vendo? Mesma coisa, dentro da pastinha view, nós temos um trecho de código chamado cidade.html. E aqui nós temos o quê? Um controlador para ele. Qual vai ser o controlador dele? Hã? Cidade controller. Então, vou lá, cidade controller, que não existe ainda. Não existe. Então, não vou nem colocar esse controller aqui, porque não existe. Eu posso deixar assim, faltando, ó. Eu posso deixar assim, faltando? Posso. Por enquanto eu posso, porque eu nem tenho ainda o cidade controller. Né? E se eu quisesse fazer o estado? Mesma coisa. Tá? Eu não vou deixar, eu vou remover, vou deixar só o cliente, tá? Por enquanto, porque foi só para mostrar como seria se nós quiséssemos continuar com os demais aqui. E a mesma coisa para o estado. Olha lá. Os estados, por exemplo, mesma coisa. Olha lá, estado e um objeto, estado controle. Seria assim. Então perceba que eu fiz uma configuração de rotas. E você fala assim, bom, mas e se eu não chamar nenhuma desses daqui? Se nenhuma desses aqui for chamado, qual que eu vou... Por exemplo, se o usuário digitar isso aqui, ó, barra. Então nós podemos colocar um ponto otherwise. Caso não seja nenhum desses, né? Caso contrário, não seja nenhum desses, eu faço alguma coisa, eu configuro aqui. Para onde que ele vai? Se ele digitou um caminho inválido aqui. Então eu crio aqui um objeto com uma propriedade chamada redirect to e aqui barra. Então, se ele digitar qualquer coisa inválido, barra banana, ele vai cair no barra, porque não existe nenhuma rota para banana. Tá joia? Então é o else aí de todo mundo. Beleza? Eu não vou fazer esses dois cidades e estados ainda, porque eles não estão prontos, então só para não confundir, vamos trabalhar só com clientes por enquanto. Tá? Vai clicar e vai abrir cliente, só para a gente testar. E aí depois você vai fazer o de cidade e de estado. Tá joia? Para a gente brincar. Então vou salvar aqui, vou apagar, vou deixar só assim, ó. Só esses dois aqui. Esses dois são válidos para mim agora nesse momento. Beleza? E como que testa isso? Vamos abrir aqui o nosso index. Vamos abrir aqui. Olá, eu sou um template. Vamos colocar um linkzinho aqui para quando clicar, carregar um cliente? Vamos colocar um link? href, né? E vai chamar quem? Clientes, né? Só que no Angular eu vou ter que colocar esse jogo da velha aqui, entre aspas, né? Nesse primeiro momento, eu posso depois configurar para remover ele, para poder dizer que eu estou fazendo uma chamada interna no mecanismo de rota. Eu não estou fazendo uma requisição lá para a API. Tá? É uma coisa interna no cliente aqui, a navegação interna. Então, clientes, e aqui vou colocar clientes. Beleza? Agora, se eu clicar aqui nesse clientes, ele vai carregar quem? Ele vai chamar... Essa requisição vai disparar qual rota? Vou colocar aqui a rota que vai disparar. Olha lá. Se eu clico nesse link, ele dispara qual rota? Clientes, né? Que está programado para carregar qual view? View barra cliente.html, tá? Que vai ser gerenciada por qual controller? Cliente e controller. Tudo bem, mas aonde que ele vai carregar esse template, esse view aqui? Ó? Aonde que ele vai carregar esse HTML?
Então, a ideia do template é como se fosse um formulário, uma ficha, um contrato genérico, né, uma página genérica, que tem os espaços para você preencher. Como se fosse uma ficha em branco. Você tem uma ficha ali em branco, não tem vários campos para você preencher. Então, esse espaço em branco para preencher vai ser a página. Ou seja, então tem que ter um local para carregar essa página. Então, a gente faz aqui um layoutzinho, né? Ou seja, está aqui o nosso index. Eu tenho que ter um espaço dentro do meu index, um espaço genérico, que vai ser preparado para receber o preenchimento, que vai ser uma dessas telas aqui. Esse espaço em branco, vazio, vai estar preparado para receber ou esse index, ou esse index. Nós podemos colocar uma div aqui, qualquer elemento. Tá? Porque o Angular vai ser capaz de pegar esse carinha aqui, que vai colocar dentro de um elemento e inserir como filho desse. Esse elemento vai ser filho dele. Todos os elementos que estão aqui dentro, a árvore de elementos aqui dentro, vão ser inseridos como filho desse elemento. Lembra do DOM, manipulação do DOM que a gente viu? É fácil colocar um elemento aqui, eu vou colocar um elemento aqui, e o Angular vai pegar todos os elementos dessa página e vai inserir como filho desse. Vou injetar ali dentro para mim. Né? Então, eu preciso fazer isso. Vou colocar uma div aqui, que vai ser um elemento, que vai ser meu espaço em branco, e vou avisar para o Angular. Angular copia os objetos da página cliente HTML e coloca aqui dentro como filho desse. Tá? Então eu vou colocar aqui o ngView igual ngView. Eu poderia colocar só assim, ó, ngView. Já resolveria. Mas como a gente está usando o mecanismo de template lá do Spring, ele vai ler esse código antes de mandar para o browser, ele vai ficar brigando com a gente se a gente não colocar um atributo aqui. Então eu vou pôr ngView mesmo. Tá? Ele vai resolver para a gente. Beleza, então o ngView a gente avisa para o Angular que é para ele copiar os elementos que estão aqui dentro, todos os elementos que estão aqui dentro, essa árvore de elementos HTML que vai estar aqui dentro, e que é para ele adicionar como filho desse. No momento em que eu fizer o clique aqui, ele vai pegar essa relação de elementos daqui e colocar aqui dentro para nós. Vai dar a impressão de que ele carregou a página dentro daquele espaço. Tá? Mas nada mais é do que conjunto de objeto dentro de outro objeto. Beleza? DOM dentro de DOM. Na verdade é tudo DOM, na verdade. Tá? Ok? Vamos testar? Será que não está faltando nada? Bom, acho que não. Vamos lá. Então vamos testar. Voltando ali. Carregando nossa página. E temos aqui o link clientes. Clicando. Olha que maravilha, né? O que vocês acharam? Gostaram? Hã? Temos um detalhe aqui. Ó. Nós não estamos trabalhando com barra home. Olha só. Barra home. Vamos arrancar esse barra home e deixar trabalhar com o conceito de raiz. Isso vai ajudar a gente nessa navegação. Tá? Porque senão fica dentro do home o cliente não está dentro do home. Certo? Então vamos falar assim, bateu na aplicação localhost 8080, caiu no index. Entendeu? Já é o nosso bem-vindo ao sistema. E já é o home. Então vamos mudar esse esquema aqui. Vamos abrir aqui o... Vamos parar aqui o serviço, né? Vamos abrir aqui o arquivo Home Controller. E vamos fazer o seguinte, ó. Bateu na barra, ele já vai cair no home e vai ficar mais fácil de gerenciar. Porque senão ele fica concatenando home barra clientes, home barra... E já não é mais home. Tá? Vamos reiniciar isso aqui. Tomar um tererê lado enquanto ele reinicia. Carregar novamente, esquece home. Batemos na aplicação. Clicamos no cliente e olha só. Tcharam! Tá ali, ó. Funcionou? Aparentemente sim. Vamos ver se tudo está funcionando mesmo? Será que o controller foi também carregado para gerenciar esse trecho do DOM que está no meu template? Não temos nenhum 404 aqui, nem nada. Vou fechar aqui e vou cadastrar aqui o João para ver se vai funcionar. Você mudou alguma coisa lá no cliente? O Zé, no cliente, vamos dar uma olhadinha. Maria, o cliente, alterar Maria da Silva. São tudo primo aqui. Beleza? Excluído.
Depois a gente vai ter que tratar esse excluir aí, para ele, né, colocar uma mensagenzinha, enfim. O cliente já carregou, clicamos no cliente, ele carregou o cliente como um mecanismo de navegação. Perceba que lá em cima ele tem um hashtagzinho, tá, para ele reconhecer como sendo interno. É uma navegação no browser. Você não está fazendo requisição lá para a API. Você está fazendo requisição interna e ele está interceptando esse tipo de requisição. Nós podemos, posteriormente, arrancar esse hashtag aqui. Dá para fazer isso, tá? Mas não é o momento agora. Beleza? Então, como exercício, eu vou pedir para você fazer dois formulários, duas telas, um para o estado e um para a cidade. Como nós já fizemos, você só vai fazer carregar. Você vai colocar dois ícones aqui, ó, dois links, clientes, estados, cidades. Clicando no estados, ele vai carregar aqui, olá, sua página de estados. Clicou no cidade, olá, sua página de cidades. Só isso. Tá? Acrescente as rotas e acrescente as páginas. Beleza? Se for necessário, crie um controllerzinho, mesmo sem nada dentro, só para registrar o controller. Crie um controller, na verdade, é bom já criar o controller, só para deixar isso já quase programado. Beleza? Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem. Bom, então, continuando aqui, com o exercício que eu acabei de passar para vocês, né? Então, como vocês fizeram? Cada seguido, né? Cada controle, ele começou a criar um controle, né? Então, nós criamos um controle para cada um, né? Usando a própria variável principal aqui, né? O objeto principal, né? O módulo principal, qual que é? App cliente, né? Então, colocamos aqui no cidade, app cliente, ponto, controller. E aqui colocamos o quê? Registramos quem aqui? Ele mesmo. O cidade controller. Pronto. E fizemos uma function. Temos alguma coisa nessa function por enquanto? Não, né? Só uma declaração aqui, sem escopo, sem nada. Só para registrar esse controlador. Certo? Fizemos isso também para quem? Abrimos o estado, controller. Fizemos a mesma coisa. App cliente, ponto, controller. Registramos ele. Demos um nome para ele. Né? Estado controller. E colocamos uma function como parâmetro, que vai ser o controlador do estado. Então, o controle espera dois parâmetros, né? Uma chave e uma function como parâmetro. Tá? Beleza. Que vai registrar, que vai gerenciar aquele trecho de página do estado. E aqui no nosso gerenciador de rotas, o que nós fizemos? Isso é o que nós tínhamos que fazer no controller, né? Tá. E no nosso gerenciador de rotas, o que nós fizemos? Adicionar um outro caminho. Um outro N aqui, né? Exatamente. Então nós vamos aqui, colocamos tirei o ponto aqui. Registramos uma outra rota, que é quando nós formos digitar. Vou pôr aqui um embaixo do outro, fica mais fácil. Tá vendo? Clientes, ele vai carregar esse template e esse controller. Cidades, ele vai carregar o quê? Cidades. Este arquivo, esse trecho de página e este controller. E a mesma coisa para estados, né? Estados, só que mudamos o trecho de tela, estado, controller. Só isso? E depois disso, acrescentamos o quê? Alguns links na tela? Acrescentamos o link clientes, cidades e estados. Perfeito? Só isso? Tá bom. Eu vou só colocar um pipezinho aqui só para separar, né? Um efeitinho. Embora não é o momento de deixar bonito, mas... Então vamos lá. Carregando a página. Opa! Carregamos a página. Nós temos clientes. Cidades. Não funcionou. E agora? Olha só. Olha lá. Ah, olha só. Cidades, ó. Tá vendo? É clientes, é cidades aqui. E aqui é o quê? Estados. Atualizamos a página. Cidades. Aqui vai a tela de cidades. E aqui vai a tela de estado. E aqui vai a tela de cliente. Bom, e como faz para tirar esse hashtag aqui, jogo da velha, da URL?
Nós podemos utilizar o mecanismo do HTML5 para isso. Tá? Então, como que a gente faz? No próprio exemplo que nós vimos aqui no Angular, ele já mostra para a gente. Então, nós podemos usar um objeto especial chamado Location Provider. Esse Location Provider permite nós ativarmos o uso de uma API chamada History API. Essa API, eu vou deixar o link para vocês aqui, para vocês darem uma estudada, darem uma lida nela, tá? Que ela permite a gente trabalhar via JavaScript nesse esquema de navegação utilizando os recursos de HTML5. Tá? Então está aqui esse link, dê uma olhada nisso aqui. Tá? Mas para agora, o que a gente precisa fazer? Injetar um novo objeto, que é o que o exemplo fornece para nós, Location Provider. Vamos fazer exatamente como está ali. Location Provider. E vamos habilitar o uso dessa API de história de navegação do próprio HTML5, no próprio browser que suporta HTML5. Tá? Então nós vamos usar esse objeto, ponto, HTML5 mode igual a true. Pronto. Com isso, nós ativamos o recurso que nós podemos remover esse hashtag. Podemos vir aqui, ó, e remover esse hashtag. Ficou um pouquinho mais bonito a nossa requisição, mas eu preciso definir qual é a base de navegação. Qual que é a base de navegação? Como que eu faço isso? Eu vou utilizar aqui uma tag chamada base href e vou colocar aqui, ó, barra fechado. Aqui eu digo, o ponto de partida do meu esquema de rota vai ser essa base aqui, ó, essa barra. Então daqui em diante ele vai interpretar as nossas rotas. Tá? Se isso for verdade, nós podemos chamar aqui o barra clientes, ele vai transformar para clientes. Ó. Você viu que eu fiz um F5 e ele já mudou o esquema. Então vamos lá, estou aqui na página inicial, vou chamar aqui, ó, clientes, cidades e estados e tudo está ok. Beleza? Então façam aí, vou dar um tempo para vocês fazerem. Olha só, eu vou dar só uma sugestão aqui. Está vendo a nossa página index? Eu gostaria de fazer igual no exemplo do próprio site e imprimir aqui pelo menos o location.path para que a gente possa visualizar. Conforme nós vamos clicando, ele vai mostrando para nós em qual trecho de código ele está carregando, qual é o controller. Tá? Mas, por exemplo, eu quero mostrar aqui, bom, eu cliquei no cliente, qual é o trecho qual foi a rota que ele carregou. Eu queria imprimir aqui, tipo assim, a rota foi isso aqui, ó, por exemplo, a rota que ele clicou foi isso aqui. Eu quero imprimir alguma coisa aqui que mostra essa rota. Entendeu? Por exemplo, se eu clicar aqui em clientes, eu quero que ele mostre barra clientes. Se eu clicar em cidades, eu quero que ele mostre barra cidades. Se eu clicar em estados, eu quero que ele mostre barra estados. Eu quero capturar essa rota. Como ele mostrou aqui no próprio exemplozinho dele, ó, location path, barra index. Ó, por exemplo, se eu vier aqui, ó, location path, tá vendo? Barra book, barra móvel. Aqui já passou parâmetro, ó. Olha lá. Barra capítulo 4. Está pedindo um livro do Gatesby e capítulo 4, ó, por exemplo. Ó. Ele capturou o location path. Ó. Tá vendo? Eu gostaria de mostrar isso dentro do meu index. Como que eu poderia fazer isso? Tá, olha só o exemplo que ele mostrou aqui. Eu quero mostrar isso dentro do meu index, dentro do meu template. Só para acompanhar. Só essa informação, pelo menos isso aqui, ó, location.path. Será que é só eu chegar aqui e colocar assim, location.path? Será que é só chegar aqui e falar location? Location.path. Será que é só chegar e fazer isso aqui? Sim. Rota. Né? Vamos pôr aqui, ó, path. Ó. Só para ficar... Será que é só fazer isso? Será que eu vier aqui vai funcionar? Ó. Ó, clientes, ó. Ó, path vazio, ó. Cidades vazio, ó. Estados vazio, ó. Será que é só fazer isso? Não é, né? Por que não é? O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que injetar esse location, esse objeto location, dentro do próprio escopo para que eu possa acessar aqui. Porque aqui eu estou acessando via L, mas esse carinha não está dentro do meu escopo para que eu possa vincular ele com a tela. Tá? Então, no próprio exemplo que ele deu ali, se a gente quiser visualizar e acompanhar, no próprio exemplo dele aqui, ó, ele colocou um main controller, tá vendo?
Olha só o que ele fez, gente. Acompanha comigo. Ó. Ele colocou um main controller. Ó. E nesse main controller, que está aqui no script, nesse main controller, ele injetou dentro do escopo do main controller, ele injetou o objeto road, nativo do Angular, o objeto params, road params e o location. Tá vendo? Então, se eu quiser levar informações desses objetos nativos lá para a tela, eu injeto eles dentro do meu escopo e eu posso obter informações lá no browser. Tá? Então, como nós podemos fazer exatamente isso? Só criar um main controller. Né? Criar um main controller e carregar ele aqui. Carregar ele aqui. Eu posso fazer assim, como ele fez. Tá? Se você visualizar o index dele, ó, perceber que ele tem um ng controller com main controller. Né? Nós podemos chegar aqui no nosso ó, e falar assim, ó, esse index, né, vai ter um controller próprio dele e eu vou chamar ele de main controller. Vai ser o meu controle principal, ou meu index controller. Vou chamar de main controller, para ficar ali. Tá? Onde que eu vou colocar esse carinha? Eu posso criar um JS só para ele. Ou eu posso aproveitar e colocar aqui mesmo, igual a gente está fazendo. Tá? O que vocês preferem? Separar? Então vamos separar? Então a gente põe o main controller aqui, né? Controller, main. Cadê o file? Main controller? Main controller. Só para injetar esse cara lá. Main controller.js. O que esse cara vai fazer mesmo? App cliente, né? Ele vai fazer o que mesmo? Ponto controller. Aqui eu vou passar dois parâmetros. O primeiro parâmetro é uma string, o segundo parâmetro é uma function, não é isso? Só isso. É isso que nós já estamos acostumando já com essa sintaxe, não estamos? Tá. Bom, na primeira, a segunda é uma function. Então vai assim. Tá. Então na primeira eu vou chamar de main controller, igual eu coloquei lá no ng controller, lá. Main controller, main controller. E agora aqui, essa function que vai controlar agora esse trecho de tela. Tá? Essa function que está aqui vai trabalhar em cima desse trecho de tela. Tá? Então, o que eu coloco aqui? Eu vou colocar aqui o scope, o que me interessa, scope e o location, para poder mostrar na tela. Somente esses dois por enquanto. Por enquanto. Estou igual Mussum, né? Por enquanto. Ó, agora aqui o que eu vou fazer? Agora nós vamos fazer o que aqui? Bom, eu vou falar que dentro do meu scope, eu vou jogar um objeto nativo location, para que eu possa imprimir e utilizar ele na tela. Então eu jogo da mesma forma aqui, ó, location. Location, recebe, location. Eu coloquei um atributo location, representando esse objeto nativo, que vai receber esse location. Perceba aqui? Olha lá. O que ele fez? Ó. Nós estamos só pegando o mesmo exemplo lá. Scope location recebe location. Ou seja, eu declarei uma propriedade dentro do meu scope chamada location, coloquei ela como uma variável especial, por ser uma propriedade que vai guardar um objeto nativo do Angular, tá? E coloquei esse objeto nativo, location. Tá? Só isso. Agora eu consigo, lá da tela, aqui, ó, acessar esse location, vai ser exatamente esse. Que é exatamente esse que veio da injeção de dependência. Beleza, agora eu consigo, lá da tela, executar um método aqui, por exemplo, um path que vai me retornar uma string, contendo o caminho da minha requisição. Né? Então vamos testar, ver se isso é verdade, né? Ver se isso realmente funciona. Opa, fiz uma requisição direta pelo browser, não fiz pelo JavaScript. E ele mostra aqui, ó, location.path, direto. E agora? Azedou, né? E agora? E agora? Aonde que está o BO? Ó, eu coloquei aqui main controller, criei o main controller. O que faltou fazer? O principal aqui. Vamos ler a mensagem? Eu quero que você observe aqui. Ó. Faltou chamar o JS, olha lá. Ele está dizendo aqui, ó, tem um erro aqui. Eu não achei esse cara. Ele vai dizer que em algum momento, se você clicar aqui na mensagem aqui, ó, ele vai dar o mesmo problema, que a função não é definida, né? Olha lá, o main controller não é uma função definida, porque nós não importamos ela, o JS dela. Fizemos toda a configuração aqui, fizemos aqui, chamamos ele aqui, mas não tem uma chamada, né? Então vamos na sequência carregar quem? É até considerado uma boa prática, você criou o JS, já importa. Criou o JS, já importa. Depois você faz qualquer outra coisa. Tá? Então vamos colocar aqui. Pronto. Agora sim. Então atualizando nossa página.
Olha só, o path é esse aqui, ó, a raiz, ó, é o path base. Ó. Cliente, ela barra clientes, o path é esse. Cidade, barra cidades. Estado, barra estados. Agora sim, hein? Agora sim, hein? E aí, funcionou? Exatamente como está no exemplo. Tá? Às vezes até para a gente pegar um exemplo do tutorial, a gente se perde um pouco ali. Mas sempre a ideia é essa, pegar um exemplo e tentar trazer para o seu problema, para a sua realidade, o que você quer fazer. Tá? E sempre nós vamos trabalhar dessa forma, olhando as referências e trazendo ele para o nosso contexto, para o nosso cenário. Tá joia? Aí, e o template e o URL nós podemos fazer a mesma coisa. Mas perceba que o objeto já não é o location. Porque o location é um objeto que tem o método path, o método search, entre outros métodos. O método URL. Tá? Agora nós temos um outro que é o rota. Esse carinha vai mostrar para a gente o quê? O arquivo que está sendo carregado, o trecho de página que está sendo carregado. Tá? Através da propriedade template URL. Então a mesma coisa. Então perceba aqui no exemplo que ele injetou a rota e depois ele mostrou. Então, nós podemos fazer a mesma coisa. Lá no nosso main, injetar aqui o route, recebe route. Essa que é a ideia. Porém, não existe ainda, né? Location eu peço para o Angular injetar para mim. Esse objeto nativo, que tem uma série de informações de rota. Tá? E uma dessas informações, qual que é? Vamos colocar aqui. É o template, né? Vamos um pouquinho. O template que está sendo carregado. Ó. O template URL. Ali. O template URL é esse aqui. Ó. Então, o que eu vou acessar? Eu vou acessar o road, olhando o nosso exemplo. Ó, road, current, template URL. Eu vou dar uma pausinha para você digitar. Template URL. Carregando a página. Vamos carregar na raiz de novo. Template URL, nenhuma. Carregando, olha lá. Ele mostrou exatamente aquela propriedade que nós configuramos lá na rota. Ó. Template URL, view cliente, view cidade, view status. E a gente consegue capturar e trabalhar em cima, bacana desse sistema aí. É legal com passagem de parâmetros. Eu vou dar um desafio daqui a pouco para vocês. Vamos terminar isso aqui. Vou mostrar como faz passagem de parâmetro com rota. Pega e eu vou fazer um exercício. Bom, agora eu vou fazer o desafio. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte. Nós temos aqui nosso index, né? Nós temos aqui o nosso index, que é o nosso template, certo? Tá ali, index.html. Aí nós queremos carregar um cliente aqui dentro. Nós já temos o nosso ngview aqui, bonitinho, né? E vamos carregar um trecho de página, cliente.html. Está aqui o nosso trechinho de página que tem a sua árvorezinha de tags ali que vão ser inseridas aqui dentro. Beleza? Tá, eu gostaria de exibir aqui uma relação de clientes. E ao clicarmos, por exemplo, em um desses clientes, colocar tipo uma lupinha, mas por enquanto nós não temos nada de visual, né? Vamos colocar aqui uma opção, por exemplo, ver detalhes, ver mais detalhes. Ao clicarmos nesse ver detalhes, nós queremos chamar uma outra página, nós não queremos chamar nenhum mecanismo interno dessa página. Nós queremos chamar uma outra página, só para estudar rotas e essas coisas, tá? Chamado cliente detalhes, por exemplo. Cliente detalhe. Cliente detalhes.html. Só que essa página de cliente detalhe está programada para mostrar todos os detalhes do cliente. Nome, CPF, e-mail, sexo, RG. É uma página separada que vai ter o seu controller separado, certo? Vai ter o seu controle separado, que pode ser inclusive até o mesmo cliente controller. Você pode usar ele. Ou você pode criar um cliente detalhe controller. Vou fazer assim para ficar mais fácil. Ó. Cliente detalhe controller. Pronto. Você vai criar um cliente detalhe controller. Tá? Tanto o JS dele quanto o objeto. Tá aqui também no objeto.
beleza? Que vai gerenciar esse trecho de página. Só que você vai ter que passar aqui o ID, né? Você vai ter que fazer uma requisição, uma rota, chamando detalhe, por exemplo, e passar o ID desse cliente, tudo no browser, tá? Isso não tem requisição no servidor, por enquanto. Você vai passar de uma tela para outra, passando o ID do cliente, por exemplo, igual a 1, igual a 2, só que nesse caso vai ser na própria rota. Por exemplo, eu posso fazer assim, a minha rota vai ser barra clientes, barra 1, ou barra clientes, barra 2, barra clientes, barra 3. Nós queremos ver os detalhes. Toda vez que esse ver chamar o clientes 1, automaticamente ele vai chamar essa tela, que vai carregar o cliente 1. Esse carregar o cliente 1, aqui dentro, ele pode fazer uma requisição para a API. Vamos fazer assim. Na verdade, nós poderíamos pegar já o objeto que está aqui, inclusive, jogar num escopo que pode ser acessível por esses dois. Nós podemos fazer isso e apenas exibir. Mas o desafio aqui vai ser o quê? Para ficar mais fácil, mais simples, você só vai chamar de uma tela para outra, você vai chamar desse para esse, passando esse número, esse parâmetro. Tá? E essa tela vai pegar esse número, vou pegar esse número aqui, via um mecanismo de rota, nós vamos acessar esse número da rota, vamos tirar esse valor da rota, certo? E vamos fazer uma requisição aqui internamente para a API. Aí nós vamos fazer uma requisição para a API fazendo assim, cliente, né, barra 1, lá para a API, só que pelo método get. Aí a API já está programada para trazer esse cara para nós. Aí nós vamos mostrar aqui dentro do formulário, que é o mesmo. Vocês entenderam qual que é a ideia? Então, uma parte você vai usar JavaScript para extrair da rota o valor que está sendo passado como parâmetro, e depois que a tela for carregada, você vai fazer uma requisição para a API pedindo os dados desse cliente e colocar aqui dentro. Tá? Então, como que eu faço para pegar da rota, para acessar da rota, esse valor aqui, ó, esse parâmetro? O próprio exemplo que está no site do Angular, ele está mostrando para a gente. Olha lá, tá vendo? Esse aqui é um exemplo, ó, esse número aqui, ó, capítulo 4, é um livro capítulo 4. Ó. Ele está mostrando, esse número 4 aqui ó, é um parâmetro que está sendo passado. Tá vendo? Então nós temos aqui o road, current, params. Tá vendo? Esses parâmetros nós podemos fazer o quê? Acessar tudo que está sendo passado como parâmetro. Inclusive extrair dele o quê? O ID número 4. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Eu posso extrair aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, capítulo ID número 4. Estou extraindo aqui, ó, 4. Ó, qual é o controller, qual é o nome do livro, qual é o capítulo, número 4, capítulo ID. Então, como que eu faço para extrair? Bom, uma vez que eu acessei esse carinha aqui, ó, tá vendo? Ó, paramos, eu posso paramos.key, paramos.bookid, paramos.capterID, e assim vai, tá vendo? Esse cara aqui me acessa um objeto inteiro, mas eu só quero um pedaço desse objeto, por exemplo, esse cara. Por exemplo, então vamos lá. Então, como seria esse desafio? Vou pelo menos começar ele com vocês, tá? Para a gente entender um pouquinho esse mecanismo de rota. Então, nós vamos ter que injetar aqui no escopo só para a gente ir visualizando aqui os parâmetros. Olha só, parâmetros, tá? Os parâmetros, só para a gente ir visualizando como que isso funciona. Então, vamos seguir o próprio exemplo, tá? O próprio exemplo do site e vamos inserir o parâmetro. Vamos pegar aqui o nosso script aqui, ó, tá vendo? Nesse script ele fala, insira aqui o road params, tá vendo? Road params no contexto para a gente mostrar na tela. Isso aqui é só para mostrar na tela, tá, gente? Não é necessário para o funcionamento das rotas. Tá? Então eu vou colocar aqui o road params no nosso main. Vamos colocar aqui, vírgula, road params. E vamos só jogar dentro do escopo para poder ser visível ali. Ponto, road params. Recebe, road, params. Pronto. Igualzinho tá lá. Beleza? Colocamos esses três objetos dentro do contexto ali. Pronto. Tá idêntico. Até aí tranquilo. Então quer dizer que agora nós podemos começar a pegar parâmetros das rotas. Vamos pegar os parâmetros das rotas? Bom, que parâmetro nós queremos mostrar? Vamos mostrar o objeto inteiro aqui. Vamos chegar aqui e mostrar na tela só para a gente visualizar. Ó. Road params
Aí, road parâmetros. Pronto. Só isso. Aí, parâmetros. Road parâmetros. Tá vendo? É de cara já, road parâmetros. Tem como acessar via road também, tá? Outra forma, né? Como ele mostrou aqui, ó, road current parâmetros também acessa. Tá? Ou road parâmetros direto. Perceba que esse são idênticos. Então, se você quiser ir direto no road parâmetros, você pode injetar aqui o road parâmetros que já vai te dar todos os parâmetros da rota. Tá? Você também pode acessar via objeto road, ele vai te retornar o mesmo objeto. Você fala, não quero injetar esse aqui. Não quero injetar esse road parâmetros. Quero usar o próprio road aqui para fazer isso. Tá bom. Aí você vai fazer esse caminho. Road.current.parâmetros. Ele vai te dar também a mesma coisa. Tá? É só formas diferentes de acessar o mesmo objeto. Perceba que esse objeto é idêntico a esse. Tudo bem? Muito bem. Então nós vamos fazer o que agora? Nós vamos navegar e visualizar que nós não temos parâmetros. Vamos pegar aqui de novo a raiz. Vamos começar pela raiz. Tá? Não tem parâmetros. Vazio. Clientes. Ele tem lá o path, tem o template URL e parâmetros não. Cidade. Mesma coisa. Tem o path, tem o template URL e parâmetros não. E a mesma coisa no estado. Tá? E se eu fizesse um clique, por exemplo, em clientes aqui, tá vendo? Em clientes, eu inventasse um clique aqui, e começasse a passar parâmetros. Ó, o João, eu quero clicar e visualizar, chamar uma outra view, chamada detalhe cliente, passando parâmetro. Né? Como que seria? Como que eu poderia fazer isso? Então, primeiro faço isso aqui que você acabou de fazer, só injete esse road parâmetros aqui e manda imprimir na tela, e já vamos para o próximo passo. Bom, então, queremos clicar naquele cliente, né? Em um cliente da vez e carregarmos uma tela diferente, né? Então, primeiro vamos fazer essa rota. Olha só, criar aqui o view cliente detalhe. Vamos criar aqui o view cliente detalhe .html. Cliente detalhe HTML, tá ali. Detalhes do cliente. Vou pôr uma divzinha só para já ter um contexto aqui de cara, tá? Detalhes do cliente. Detalhes do cliente. Pronto. Nós não temos ainda os detalhes do cliente, vai ser aqui, tá? E agora aqui o controller para ele, né? Que vai ser cliente detalhe controller .js. Tá vendo? Mesma coisa. Vamos só declarar aqui ele app cliente .controller. Olha só, de novo, a velha sintaxe. Controller, abre, fecha parênteses, ponto e vírgula, tá ali. Certo? Primeiro parâmetro, o nome do controller, vai ser o quê? Cliente detalhe controller. Tá vendo? Vírgula, próximo parâmetro é o quê? É uma função, né? Uma function, abre, fecha parênteses, abre, fecha chaves. Pronto. Essa é a sintaxe da inclusão do controle. Chave e valor. Beleza? Aí a gente vai dar uns enterzinhos aqui para ficar bonitinho. Por enquanto deixa só isso. Só para existir, para constar ele. Então criamos a página e criamos o seu controller. E agora vamos colocar aonde? A rota. Então, criamos o arquivo HTML, criamos o JS para ele. Tá? E agora vamos fazer a rota. Qual vai ser a rota mesmo? A rota, nós vamos esperar aqui uma rota com um parâmetro. Nós vamos dar um nome para esse parâmetro. Olha só, vou só olhar aqui de novo no manualzinho. Tá? O manualzinho. Ele está mostrando. Ó, a rota, ele colocou. Ó, quando o usuário digitar um parâmetro que tem dois pontos, book ID, tá vendo? Ele deu um nome para esse parâmetro. Isso aqui vai ser acessado depois por essa chave, ó, dois pontinhos, book ID. Tá vendo? Isso aqui é um número, é uma variável. Então, por exemplo, aqui nós vamos falar assim, ó, clientes, vou aproveitar aqui clientes mesmo, ó, clientes barra, ó, dois pontos, cliente ID.
Perceba que eu dei um parâmetro chamado cliente ID. Isso aqui vai ser um número. Quando esse padrão de rota for executado, nós vamos chamar quem? Cliente detalhe, não é isso? Cliente detalhe? Olha lá, cliente detalhe. Quando esse padrão de rota for chamado, nós chamamos o cliente detalhe. Olha o que nós fizemos. É isso? Então, deixa vocês fazerem. Pode digitar aí. Isso, boa pergunta. E o controle do cliente detalhe? O que eu faço agora? Hã? Cliente detalhe controller. Fizemos um cliente detalhe controller. Então, nós fizemos 2 trechos de página. Um para mostrar todos os dados do cliente e um outro só para mostrar o detalhe. E falamos que toda vez que a rota tiver esse padrão, ele vai chamar quem? O detalhe. O arquivo detalhe com o seu controlador detalhe. Tudo bem até aqui? Agora nós temos que criar uma requisição que traga esse padrão aqui. Ó. Nós temos que criar uma requisição que traga esse padrão. Quem é que vai trazer, que vai formar essa requisição para nós? Quem vai fazer essa requisição mesmo? Que vai clicar e vai ver o detalhe? Qual é a página que vai ter? Qual é a origem da página que vai ter esse cliente? Então a gente chamamos agora quem? Qual página nós temos que programar para clicar num item, num cliente e ele fazer uma requisição clientes barra um número. Cliente, né? Então eu venho aqui na página cliente, ó. Vamos abrir aqui a página cliente. Olha lá. A página cliente, acompanha comigo. E vamos falar o seguinte, ó, nós temos aqui o excluir, temos o alterar, né? E vamos colocar podemos colocar um botãozinho do lado, mas vamos colocar um link, só para a gente colocar assim, ó, ahref igual cliente, né? Clientes barra alguma coisa aqui, alguma coisa aqui. E aqui vamos colocar detalhe. Aí, detalhe. Nós temos que fazer isso, ó. Ou seja, para cada cliente que ele está mostrando, ele tem que colocar um botãozinho de detalhe. Para ele chamar essa requisição clientes barra alguma coisa e cair nesse mecanismo de rota aqui, ó. Nessa rota. Cliente ID. Esse alguma coisa aqui, nós temos que fazer o que aqui? Nós temos que extrair daqui, de onde esse valor? De onde que vem esse número aqui? Aqui ele vem da rota, né? Lá na rota que vai passar esse número. Quando você faz uma requisição, a rota... a rota é na hora de capturar depois. Aqui, nesse momento, nós já temos esse ID, não da rota, do próprio cliente aqui. Ó. Aqui, eu já tenho o ID dele. Tá aqui, ó, bem na minha cara aqui, ó. Aqui, ó. É isso que você fazer. A rota tá aqui, ó. A rota pega aqui. Olha só o que eu faço. Eu venho aqui e coloco isso aqui, ó. Olha lá. Clientes barra 1, barra 2, barra 3, barra 4, barra 5. Depois nós vamos acessar esse 1, 2, 3, 4, 5 dentro do controller. Aí entra o que eu estava querendo dizer. Aqui é só para formar o link. É só para formar o link da requisição. Cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 4, cliente 5. Tá bom. Quando esse tipo de requisição for feita, para quem que o nosso roteador vai levar? Para quem? Vai cair nessa situação, certo? Caiu nessa situação, ele vai levar para quem? Vai levar para esse arquivo sendo controlado por esse controller. Ah, beleza. Então ele vai cair aqui para cá. Então aqui eu vou ter que dar um jeito de extrair esse número. 1, 2, 3, 4, 5. Dentro desse cliente com detalhe controller. Não é isso? Eu acho que é. Não tenho certeza. Vocês têm? Vamos descobrir, né? Bom, então vamos tentar, né? O que vocês acham? Então, se isso funcionar, primeiro vamos ver só se esse link funciona. Se eu carregar aqui, ele já deveria pelo menos funcionar o link, né? Será que funcionaria? Opa, eu fiz uma requisição direta para a API. Por isso que ele fez isso. Então, clientes. Pronto, já tem um detalhezinho. Ó, perceba que bem aqui embaixo ele forma barra de status, né? Olha lá, 2, 1, tá vendo? Localhost dentro clientes barra 1, barra 2, ó. Se eu clicar ali, ó, ele levou, ó, detalhes do cliente, tá vendo?
Ele já me levou para a página de detalhes do cliente. E aqui ele mostrou parâmetros, cliente ID igual a 1. Teve um errinho aqui, né? Deixa eu ver que errinho foi esse. Teve um errinho aqui. Que errinho é esse? Not function novamente? Não chamou o JS. Cliente detalhe controller is not a function. Não chamou o JS. Perceba que a gente já começa a ficar ninja nessa coisa de não chamar o JS, né? Então a gente vem aqui no nosso index e fazemos o que agora? Nós já colocamos o cliente aqui, né? Vou colocar tudo perto aqui, coisa de cliente. Cliente, detalhe, né? Detalhe controller. Ó. Cliente, detalhe controller. E se eu chamar aqui, agora, vamos chamar pelo começo aqui. Não temos mais erro, olha só. Cliente, chamou aqui o cliente, por enquanto sem erro. Detalhe, sem erro. Então perceba, ele chamou o cliente, detalhe, tá vendo? Ó? Path, esse foi o path, ó. Esse foi o path. URL, é essa página que foi carregada. Parâmetros que foram passados pela rota. Cliente ID igual a 1, ó. Num padrão objeto JavaScript. Agora, o que eu tenho que fazer? E aqui ele carregou a página e o controller. O controller está gerenciando essa página. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com o meu controller acesse esse cliente ID e peça para a API para mostrar aqui. Porque eu não fiz a transferência de objetos de uma página para outra aqui. Eu vou pedir para a API. Esse primeiro exemplo. Então, o que eu tenho que fazer agora? De dentro do controller, acessar esse cliente ID para poder montar minha requisição. Olha só o que eu vou fazer. Acompanhe. De dentro do controller, o que eu tenho que fazer? Cadê o meu controller? Cadê o controller? Vamos por aqui. Cliente, detalhe, controller. Ele está aqui. A única coisa que ele precisa é acessar aquele número 1 lá, aquele cliente ID. Aí eu posso usar qual mecanismo aqui? Eu posso usar qual objeto para injetar aqui? Eu vou usar o scope também, porque depois eu vou precisar imprimir os dados do cliente na tela. Mas o que eu vou usar mesmo para fazer essa requisição é o que? O road parâmetro? Pode ser o road parâmetros, ou roads apenas também. Road parâmetros. Já vai direto no carinha que eu preciso. Olha lá. Dentro desse carinha aqui, road parâmetros, ele vai me chegar nessa situação, cliente ID. Eu consigo, dentro desse road parâmetros, acessar quem? O meu cliente ID. Esse cara me leva naquele cliente ID. Com esse road parâmetros cliente ID, eu tenho o que eu preciso. Para fazer o quê? A minha requisição, né? Eu vou deixar oculto aqui, ó. Eu preciso fazer o quê? Uma requisição, né? Olha só, HTTP, opa, eu preciso fazer uma requisição? Então deixa eu pôr meu objeto principal aqui de HTTP, que nós já aprendemos ele. Não aprendemos um pouquinho dele? HTTP, eu preciso falar API. API. Ah, eu vou mostrar um jeito diferente. A gente fez assim, ó, HTTP passando um objeto contendo as informações da requisição. O método e o caminho. Eu vou fazer o contrário aqui agora. Eu vou falar assim, ó, http.get. De cara já vou passar o verbo aqui, ó. É um método já, um atalho. Tá? Me faça uma requisição para um endereço, e quando der certo você execute essa função, a primeira função que eu estou te passando como parâmetro, e quando der errado, você execute essa segunda função que eu estou passando como parâmetro. Então eu tenho 3 parâmetros. O que eu quero invocar na API, a função de callback de OK, 200, o status 200 alguma coisa, e aqui for do intervalo de 200 alguma coisa, vai cair aqui. E aqui eu vou colocar a minha resposta, né? Resposta e a resposta. Pronto. E o lugar, qual vai ser? Eu posso colocar o caminho completo da API, colocar o host, 2 pontos, ou eu posso colocar só o caminho direto. Por exemplo, cliente barra, aqui 1, barra 2, barra 2, porque já estou localhost. A minha API e a minha aplicação também está localhost. Posso colocar aqui, ó, cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 4. Só que esse 1, 2, 3, 4 é assim, de cara, eu posso colocar fixo. Ele vai vir de um lugar. De onde que ele vai vir? Dos parâmetros, né? Então eu venho aqui e coloco o quê? Né? O que eu acabei de colocar ali. Vou colocar direto aqui. Coloco direto. Ou seja, ele pega na rota, esse 1, esse 2, esse 3, esse 4, concatena com uma string ali.
E se isso for verdade e der certo, ele vai me trazer quem? Um cliente, né? Um cliente. Então eu pego esse cliente e vou jogar dentro do meu escopo aqui, ó. Vou criar um objeto do cliente só para mostrar lá no meu detalhe cliente. Esse aqui é o meu cliente detalhe, tá? Esse aqui é o meu cliente detalhe. Então eu venho aqui e falo assim, ó, cliente ponto, o meu scope ponto cliente recebe o cara que está vindo. Eu tiro aqui, né? Response ponto data. Nem estou tratando ainda o erro. Eu só vou imprimir no console por enquanto, tá? Se der erro aqui pra gente... O response. Beleza? Será que dá certo isso, gente? Depende do que para dar certo? Da fé? Não, né? Você tem que... Também, né? Lógico, cruzar os dedos e torcer e tal. Mas tem uma questão aí também, não sei se a nossa API está preparada para isso. Nossa API está preparada para isso? Para receber uma requisição nesse padrão, pelo método GET, e retornar para a gente um objeto? A nossa API está pronta para isso? Ela tem isso. Ó, tem um método esperando lá o verbo GET, né? Enquanto vocês vão pensando, eu vou tomar meu tererê helado aqui. E aí? Eu só tenho um jeito de saber, né? Vamos olhar onde? Nós já temos nosso cliente controller. Aqui pode ser o mesmo. Né? O cliente controller. Porque já faz tudo do cliente. Tá vendo? Olha lá. Post clientes. Get clientes. Opa, temos um get clientes aqui, ó. Olha lá. Get clientes. Ah, mas não tem um get clientes esperando o ID. Opa, nós temos um delete aqui que espera um ID. Puxa, mas não é o get. Temos um put clientes. Então a API não está pronta para isso. O que a gente deve fazer então? Acrescentar um novo método, né? Ó, vamos mesclar a ideia do delete com o get. Ó. Olha o que vamos fazer. Acrescentamos aqui mais um método, buscar todos. Não é buscar todos, vamos só buscar clientes. Buscar cliente por ID. Isso, pronto, ficar mais tranquilinho. Aqui nós vamos acrescentar... Opa, deixa eu dar um stop aqui no meu Spring Boot, para ele ficar quietinho. Aqui nós vamos acrescentar o quê? Um ID, para seguir o mesmo padrão aqui de quem do excluir, né? Bom, já que eu coloquei um ID aqui na minha API, eu tenho que dar um jeito de extrair da minha API esse ID, né? Eu tenho que pegar aqui o parâmetro, perdão, ó, igualzinho eu fiz no delete, e só jogar ali, a mesma coisa. Agora eu tenho um parâmetro do método capaz de receber esse ID que está chegando para nós. E nós queremos entregar um objeto apenas lá para o browser, não uma coleção. Né? Nós queremos entregar apenas um objeto, só um cliente. Então chega um ID aqui, chegou o ID número 1, eu trago o João. Chegou o ID número 2, eu trago Maria. Entenderam isso? Então o método que eu devo buscar no service é o buscar todos? Não, né? É um buscar por ID, né? Será que nós temos um buscar por ID? Ó, já temos um buscar por ID. Nossa sorte é essa, né? Já temos um buscar por ID que, ao invés de retornar uma coleção para nós, ele retorna o quê? Apenas um, né? Então, eu vou chamar um cliente encontrado, cliente, tá bom, vai. E vou colocar ele aqui, cliente. Pronto. Então, toda vez que a API receber essa requisição clientes e tiver um ID aqui, nós recebemos esse ID, buscamos no banco de dados e entregamos para o browser esse cliente. Cruzamos os dedos, iniciamos a API. O banco vai estar limpinho, né? Que nós configuramos dessa forma. E não ficar acumulando. Para a gente testar bastante. Vamos lá. Carregando do zero. Pronto. Clientes. Nenhum. Vamos cadastrar o João. João. Beleza. João. Detalhe. Ele falou, ó, ele carregou dados do cliente. Vamos ver no servidor se deu algum pau?
Nada por enquanto. Será que foi feita requisição mesmo do servidor? Vamos ver. Bom, vamos fazer assim, ó. Vamos pedir para ele já mostrar o ID do cliente aqui na tela. Se ele realmente deu certo, ele já vai mostrar o ID do João, vai mostrar o nome do João. Faz de conta que os detalhes é o ID e o nome. Tá? Faz de conta que é isso. Não tem muito o que mostrar de detalhe, mas vai mostrar o ID e o nome. Olha só o detalhe. Tá vendo? Dados do cliente, tá vendo? Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que mostrar aqui ó, o nome dele, ó, o ID dele e o nome dele. Faz de conta que isso aqui que é o super detalhe que a gente queria ver. Os dois campos. O que eu mostro no ID? O ID do escopo. Ó, cliente, olha só. Cliente.id, que é o cliente lá do escopo que eu quero mostrar. E o nome? Cliente.nome. Então, se isso aqui vier com dados, quer dizer que realmente funcionou nossa requisição. Porque perceba que ela só vai ter dados, olha só, esse objeto só vai ter dados se essa requisição der certo. Se essa requisição der certo, esse objeto vai ter dados. Senão, não vai ter dados. Porque, olha só, os dados estão vindo do banco, lá do servidor, lá da API. Tá? Então, vamos testar isso aqui. Chamando aqui a barra. Clientes. Tem um. Detalhe. Olha lá. ID, nada e nome, nada. Vou até inspecionar aqui. Ó. Olha lá. Olha o que ele falou. Ó. 404. Olha o que ele fez. Ó. Ele chamou assim, ó. Localhost, ó, cliente 1. Ó, alguém chamou um cliente 1. Tá vendo? Cliente 1. Olha lá. Cliente 1. Será que... Clientes 1. Será? Vamos de novo? Olha lá. Cliente. Agora vamos para o detalhe. Vamos ver o que aconteceu. No detalhe. Vamos ver o que aconteceu no detalhe. Network. Ele fez a requisição já? Então, Ele só aqui, carregou ó. a tela? Olha o que ele fez. Ele fez essa requisição aqui, ó. Talvez ele não. Olha lá. Ele fez aqui e de fato veio lá. ID, nome João. Ó. A API entregou. A API fez o papel dela. Ele já não fez o nosso. Alguma coisa aconteceu. Vamos lá, clientes. Vou cadastrar mais um aqui. Maria. Olha lá, salvar. Vou clicar aqui em detalhes. Ele fez a requisição 2 e a API entregou. Então a ida da requisição e o retorno da API tá ok. Nós só estamos com algum problema onde? Na hora de retornar. Scope. Olha lá, scope. Response. Em algum momento nós não estamos conseguindo setar esse cliente. Response.data. Será que está certo? Response.data. Nós só não estamos conseguindo fazer o quê? Colocar o retorno dentro desse objeto, ou nós não estamos conseguindo fazer o quê? Tá. Beleza? E agora? Eu não sei também. E aí? Vocês têm que me ajudar. Como que a gente faz? Alguma sugestão? Talvez pegar aqueles dados lá e setar de volta para o próximo objeto. Olha só, a requisição entregou, né? Vamos visualizar aqui no console. Vamos vir aqui, ó. Network, tá. Sources. Vamos verificar o que está acontecendo aqui, ó. Vamos fazer um debug lá no detalhe. Vamos clicar na linha 6 e vamos ver o que está acontecendo. O que vocês acham dessa sugestão? Então, vem aqui, detalhe, Maria. Fiz a requisição. Olha lá. Bom, o que ele está fazendo? Por que ele não chegou aqui? Por que ele não chegou aqui? Ó? Não tem nenhuma função chamando essa. Não está sendo feito a requisição GET? Ó, perceba o seguinte, ó, eu cliquei naquele negócio, ele já chamou o controller, né? E já fez, ó como que tá o negócio? Em momento algum ele fez isso aqui, ó. Ele não chegou nesse... Será que ele chegou aqui, então? Vamos de novo. Criar, detalhe. Olha lá. O que está acontecendo aqui? Ele não chamou nem aqui, ó. Será que ele chegou pelo menos aqui? Olha lá, clientes, detalhe. Opa, aqui ele chegou. Aqui ele chegou.
Então, se ele chegou aqui, ele tentou fazer essa requisição? Ele tentou fazer requisição? Tentou, olha lá. Bom, e agora ele pulou para fora. Por que ele não entrou em nenhuma dessas duas funções? Será que nós fizemos certo? Será que nós programamos certo aqui? Porque parece, tudo indica que ele fez a requisição. Ele fez de fato. Tanto é que se a gente vier aqui na API, vamos colocar aqui na API. No breakpoint aqui, ó. Cliente aqui, ó. Esse cara. Buscar por ID. Na função, acho que você não colocou qual função é para sucesso e qual função é para erro. Ou naquela ordem já. Já. Bom, primeira coisa, tem um pequeno detalhe aqui. Essa sintaxe aqui que eu acabei de colocar, ela é útil, mas não para essa aplicação. Ela não funciona desse jeito. Então nós temos que usar o que nós estávamos usando anteriormente, que é o then. Aqui, ó, ponto then. Então ele não estava chamando nenhum dos dois, né? Então ponto then, aqui eu coloco a function, a primeira function. Olha lá. Ponto then, aí agora sim a gente coloca a primeira function, vírgula, a segunda function. Tá. Vamos ver se agora funciona? Então, abrindo aqui. Opa. João, Zé e Maria. João, Zé e Maria. Pronto. Detalhe. Opa, agora chegou na API. Tudo bem. Não vou nem entrar em detalhes aqui na API, que já está provado que ele está retornando. Liberei. Só liberei aqui. Voltando para a tela. E ele mostrou o ID e Maria. Era só um errinho de sintaxe ali no nosso controller. Tá bom? E agora ele está mostrando os detalhes da Maria. Então, se eu ver aqui clientes e chamar o Zé, detalhes, eu vou tirar o breakpoint aqui da API que eu tinha colocado só para a gente testar. Tá? Então, ele mostrou os detalhes, tá, do Zé. Se eu ver em clientes aqui, Maria, João, detalhes do João com requisição do servidor. Então, na verdade, a gente poderia também aproveitar o objeto que já estava aqui na tela e mostrar os detalhes, porém, a gente fez via requisição para a gente pudesse entender um pouco também desse recurso de mapas, né, de rotas e parâmetros. Tá joia? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Obrigado.